Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau, e esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Muito obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira chuvosa de 22 de outubro aqui na cidade de Blumenau. Nós vamos iniciar a nossa live orando. Oremos. Santo e eterno Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, agradecendo pelo dia que o Senhor nos deu, por esta noite que se inicia, suplicando bênção do Senhor sobre cada irmão, cada irmã que estão assistindo esta live e todos aqueles que assistirão depois. Obrigado pelos momentos de canções que nós já tivemos. Abençoe a nossa irmã Marília, abençoe a nossa irmã Duza, abençoe a Denise. Obrigado, ó Pai, por esta disposição em louvar ao Senhor. E agora, ó Deus, que vamos falar contigo através da oração, ouça-nos e tenha misericórdia de nós. Também fala conosco através da tua palavra. Pai, coloco-me diante de ti e nas tuas mãos, suplicando a iluminação do Santo Espírito, para que eu fale de ti e não de mim mesmo. Que este estudo seja edificante para todos que estão assistindo e assistirão depois. Em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua companhia. E vamos lá, né? Dar continuidade no nosso estudo de Atos e depois nós vamos para os momentos de oração. Então, é o seguinte, você pode deixar o seu pedido de oração, pode deixar o seu motivo de ação de graças, etc. Né? Pode pedir oração por você, pedir oração por outra pessoa, pode pedir... enfim, né, pode agradecer e etc. Nós vamos orar depois do estudo bíblico. E já estamos passando da metade de Atos, né? Como que o tempo passa rápido. Então vamos lá. Hoje nós vamos concluir o capítulo 15. E não deixe também de comentar aí, deixar um oi, uma boa noite, porque depois do estudo, da oração, nós vamos mandar um abraço para ti, tá? Não esqueça de deixar o seu boa noite aí para a gente, enviar um abraço para ti posteriormente. Eu acho que na terça-feira eu esqueci de mandar os abraços, né? Mas hoje eu não vou esquecer, não. Se eu esquecer, a Aline me grita lá. Então vamos lá, Atos capítulo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 22 até o 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 22 até o 41. Então vamos lá. Eu vou ler o versículo e já farei o comentário, assim a gente ganha um pouquinho de tempo. Então vamos lá. Versículo 22. Vamos só nos situar, né, no contexto. O nosso último estudo foi na terça-feira, tá? Então, se você se sente um pouco perdido nesse estudo, recomendo que depois você assista, está disponível aqui na página do Facebook e também no nosso canal do YouTube, todos os outros estudos de Atos, tá? Então, se você perdeu na terça-feira, tem aqui na página, tem também no YouTube, para você ficar mais situado. Mas qual que é o contexto? Alguns judaizantes, alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas não tinham deixado aqueles velhos hábitos da circuncisão, da guarda da lei, etc., foram até a igreja de Antioquia da Síria, onde estavam Paulo e Barnabé, e lá começaram um debate teológico, dizendo que os cristãos, para serem salvos, tinham que praticar a circuncisão e também guardar a lei de Moisés. Então há um debate teológico entre Paulo, Barnabé e esses chamados judaizantes, esses perturbadores, e acharam por bem que os apóstolos os recebessem, né, Paulo e Barnabé, em Jerusalém, para tratar disso no concílio. Então eles reúnem toda a liderança de Jerusalém, toda a liderança da igreja cristã antiga, para abordar este tema, esta situação, tá? E aí nós já falamos sobre isso na terça passada. Vamos agora, então, à conclusão do concílio e depois à transição do texto para o reinício das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, vamos embora. Versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros
palavra presbítero pode ser traduzido também por ancião, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, após eles darem o parecer, lembram-se do parecer de Tiago, abster-se das relações sexuais ilícitas, abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, né, a comunhão com a idolatria, abster-se de comer o animal que não foi sangrado e comer sangue de animal, e se privar também de participar de qualquer sacrifício ou ritualística alimentar que envolva sacrifício de animais, etc., de cultos pagãos. Tá? Essa recomendação que veio o parecer de Tiago e parece bem a todos os participantes ali na reunião que houve em Jerusalém. Então agora eles vão enviar homens para levarem uma carta às igrejas dos gentios, dos estrangeiros, daqueles que eram cristãos, mas não eram judeus, com o parecer, com a decisão dos apóstolos reunidos em Jerusalém. Então, mais do que a carta, eles enviam emissários autorizados para falar em nome da liderança da igreja de Jerusalém. Bom, e aqui aparecem dois sujeitos. Esse Judas, chamado Barsabás, é a primeira vez que ele é citado e a última, não há nenhuma referência. Vamos lembrar que Judas era um nome muito comum nessa época aqui do Novo Testamento, entre os judeus. Por ser Judas, sabemos que ele é um judeu. Tá? Então, o nome hebraico, um judeu, muito provavelmente convertido ao cristianismo, e óbvio que não compartilhava das ideias dos perturbadores judaizantes que queriam impor o velho costume da lei, etc., aos cristãos estrangeiros, cristãos gentios. Talvez esse Judas Barsabás seja parente do José Barsabás, que aparece lá em Atos 1:23, se eu não me engano. Eu acho que é Atos 1:23 realmente que aparece, né? Chamado José Barsabás e agora Judas Barsabás. Podem ser que sejam irmãos ou parentes, mas não temos nenhuma informação de quem ele era. Não é o Judas Iscariotes, aquele que traz Jesus e depois comete suicídio. Também não é Judas, o irmão de Jesus, irmão de Tiago, que escreve a carta de Judas, tá? Esse aqui é um outro Judas. Não sabemos, não temos nenhum detalhe sobre ele. E Silas. Silas, muito provavelmente, é um judeu helênico, um judeu helenista, ou seja, um judeu daquele que não vivia em Jerusalém, um judeu de fala grega, e ele também era cidadão romano, porque ele tem um nome romano. Depois ele é identificado em Atos como Silvano, né? Atos vai chamar Silas, dizendo que também o nome dele era Silvano. Então, muito provavelmente, Silvano era o nome romano de Silas, mas também não temos nenhuma informação contundente, tá? Acerca desses dois personagens que aparecem. Mas o texto vai dizer que eles eram homens notáveis entre os irmãos. Então eram homens inteligentes, conhecedores da palavra, homens de fé, piedosos, íntegros e etc. E eles são enviados, junto com Paulo e Barnabé, para enviar a decisão de Jerusalém para as igrejas dos gentios. Em Antioquia, da Síria, na Cilícia e outras redondezas, né? Talvez grande parte das igrejas ali da Ásia Menor também, de Chipre e etc. Versículo 23. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então agora vem a carta. A estrutura da carta que é escrita, ela condiz com todos os documentos antigos de cartas formais gregas. Então, um documento formal, um documento oficial, que segue uma estética grega na sua escrita, né? E também tem um aspecto historiográfico, né? Quando os antigos historiadores iam escrever algo, alguma carta, assim, usavam esse padrão, que mostra o conhecimento de Lucas, que é o autor de Atos, já que ele quer ser o escritor historiador na escritura, tanto o seu evangelho quanto o Atos tem uma fundamentação histórica, óbvio, já disse isso, não é história como nós conhecemos hoje, não é história como os livros que nós temos hoje, é história antiga, história de 2000 anos atrás, segue uma outra estrutura, um outro padrão, mas está dentro dos padrões antigos, esta carta que é escrita. Então inicia-se com essa saudação aos irmãos dessas localidades estrangeiras, né? Síria,
Cilícia e etc. Ou seja, e para todos os gentios ali daquela região, onde Paulo e Barnabé já haviam passado, enfim. Versículo 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavra, transtornando a vossa alma. Versículo 24 é muito importante. Os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém, a liderança da igreja cristã de Jerusalém, deixa bem claro que esses agitadores, chamados judaizantes, que queriam impor os velhos costumes da lei, querendo anular a graça de Cristo e foram causar problema nestas igrejas, eles não eram autorizados, eles mentem quando eles falam que vão em nome dos apóstolos, mentem quando falam que vão em nome do Tiago, o presbítero, que deu o parecer tão importante no concílio de Jerusalém, na reunião da liderança em Jerusalém. Então, eles deixam claros esse primeiro ponto, tá? Negam qualquer envolvimento com esse partido aí dos perturbadores, dos que queriam retrazer os costumes da lei que foram derrubados através da graça de Cristo. Então, não vieram da nossa parte, são desconhecidos. Eles mentem ao dizer que foram em nosso nome. Versículo 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então, além de Barnabé e Paulo, vão dois emissários em missão oficial, falar e ler esta carta, explicar a carta, dar o parecer correto. Daí sim, esses, Silas ou Silvano, né, o nome romano de Silas, e Judas Barsabás, vão autorizados a falar em nome do concílio, da reunião de Jerusalém, o que eles haviam decidido acerca dos gentios. 26. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se referindo a Barnabé e Paulo, como que eles estavam arriscando a vida para pregar o evangelho entre os gentios. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Então agora eles vão trazer a parte escrita daquilo que nós já estudamos terça-feira, a decisão da reunião que houve em Jerusalém sobre o proceder dos cristãos gentios, vistos que eles não estavam obrigados a circuncidar-se ou guardar qualquer costume previsto na lei de Moisés, na lei do Antigo Testamento. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Olha que interessante esse detalhe, tá? Olha que interessante. Eu vou até me arrumar melhor na cadeira aqui para falar para vocês que eu acho muito importante. A decisão que houve lá no Concílio de Jerusalém não vem agora para os gentios como uma ordem explícita, como uma regra inabalável, como uma imposição legal. Vem como recomendação. Olha que interessante. É uma comunicação em amor, uma sugestão em amor, dizendo, olha, se abstenham dessas coisas para que não haja escândalo. Vocês podem viver sem fazer isto. O cristianismo é renunciar a si mesmo, é abrir mão de si por amor ao outro. Então é muito importante esse aspecto aqui. Não vem como uma ordem explícita, uma regra dura, mas como uma recomendação, uma sugestão, algo realmente de amor. É muito bacana nós notarmos isso, porque a ideia não é pôr mais fardo e peso, mas é tentar harmonizar a conduta dos cristãos para que também não fiquem se chocando com os judeus que estavam presentes naquela localidade. O fato de você ter liberdade não significa que você tem que escandalizar a fé daquele que é cheio de milindre, cheio de escrúpulos, né? Então nós temos que ter uma fé madura. Se é algo que não nos é difícil, é melhor nos abster do que escandalizar o outro. Então é mais atenuante esta decisão, vem como uma sugestão em amor, do que realmente algo legal, uma imposição à igreja dos gentios. Versículo 30. Agora, então, vem a concretização de Silvano ou Silas e Judas passando pelas congregações ali estabelecidas.
Os que foram enviados desceram logo para Antioquia. Antioquia era a Antioquia da Síria, né? Uma cidade importante, já falei bastante sobre ela também. Um polo de desenvolvimento, né? A capital administrativa da Palestina. O Império Romano tinha como centro administrativo da Palestina a Antioquia da Síria, era uma cidade muito grande, uma cidade muito importante nessa época. Então, lógico que a comunidade cristã ali tinha uma expressão maior, e era como que uma igreja mãe das demais igrejas que foram sendo plantadas e constituídas naquela região, como na ilha de Chipre, na Ásia Menor e outras localidades ali entre os gentios. Então, primeiro eles vão para ali, Antioquia, uma igreja importante para os cristãos estrangeiros, também tratados por gentios aqui, né, que é a mesma coisa, gentio, estrangeiro, ou seja, tudo aquele que não é judeu. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, para além da leitura da carta e para além da instrução que vem de Jerusalém, tanto Silas quanto Judas discipulam, ensinam, aplicam o magistério, o ministério do mestre, né, fortalecendo aquela igreja. O fortalecer é explicando a Escritura, expondo o Antigo Testamento, falando como Cristo é aquele que vem para cumprir todas as profecias do Antigo Testamento, tá? Essa é a ideia, que eles estavam discipulando, ensinando, dando aula de teologia para aquela igreja. Aliás, o fortalecimento nosso vem pelo conhecimento da Escritura. Então, por isso é muito importante o discipulado bíblico, aprender as questões bíblicas. Versículo 33. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então, eles voltam a Jerusalém, mas há um adendo aqui no versículo 34 e 35. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então pense em Antioquia, mas pense nas cidades que estão em volta de Antioquia também, tá? Então Antioquia, apesar de ser a cidade, podemos ver que é a citação da localização geográfica para abranger as demais cidades e vilarejos ao entorno de Antioquia. Então Paulo e Barnabé permanecem ali, pregando, ensinando, fortalecendo, ou seja, discipulando aquelas igrejas, tá? E Silas permanece. Então Judas Barsabás volta sozinho para Jerusalém. Versículo 36. Agora nós temos a transição. Então nós encerramos aqui essa primeira parte, né, da carta que é lida entre os gentios, da atuação de Silvano ou Silas e também de Judas Barsabás. E agora nós iniciamos uma nova temática que conclui o capítulo 15 e são versículos de transição que vão dar início à segunda viagem missionária de Paulo. Então nós temos agora versículos transitórios para inaugurar um novo tema, a segunda viagem missionária de Paulo. Deixa eu só abrir um parênteses. Talvez você esteja se perguntando, pastor, você não vai explicar o versículo 29, o que ele quer dizer? Abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas? Já falei nisso na terça-feira, tá? Então, se você só assistiu o vídeo de hoje, para não ficar sendo repetitivo na temática, recomendo, assista ao nosso vídeo de terça-feira, que daí eu explico ponto por ponto o que são estas recomendações para a igreja dos gentios, tá? Por isso que eu não repeti hoje, visto que eu já tratei o tema exaustivamente na terça-feira, dia 20, tá? Então vamos lá, versículo 36 agora. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos, por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, ver como passam. Ou seja, a ideia de Paulo e Barnabé é fortalecer, é ensinar, é administrar, enfim, vamos ver como que as igrejas que se iniciaram estão, dar suporte às igrejas. Versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Lembram-se que nós já falamos sobre isto, que quando
eles vão agora sair ali de Antioquia e vão para a Ásia Menor, para localidades mais perigosas. No capítulo 13, versículo 13 a 15, nós temos a história de João Marcos, que os acompanhava, mas resolve voltar para Jerusalém. Versículo 13, né? E navegando de Pafos, capítulo 13, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O que aconteceu? João Marcos, muito provavelmente, era jovem e ficou com medo de acompanhar Paulo e Barnabé nessa missão mais aos gentios, né? Os perigos que ali o aguardavam provavelmente fizeram com que ele temesse. E ele, então, volta para Jerusalém. Ele deixa de acompanhar os apóstolos. E agora Paulo vai tratar desse tema novamente. Ele era primo de Barnabé. E Barnabé, eu acredito que queria dar uma segunda chance para João Marcos. Mas Paulo, nesse momento, não acha justo, porque ele desertou da missão naquele primeiro momento. Versículo 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Versículo 40. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Versículo 41. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Olha que interessante, né? Que bacana. O texto bíblico mostra um desentendimento que houve entre Barnabé e Paulo, que eram extremamente amigos, unidos desde o princípio. Barnabé é uma pessoa excepcional, né? O texto bíblico de Atos vai dizer que ele era um homem que consolava as outras pessoas, né? Era um homem pacificador, conciliador. E parece-me que Paulo aqui demonstra uma personalidade de alguém que é um pouco mais bravo, né? Alguém que é um pouco mais irritado. E eles brigam, mas não acredito que fosse algo assim tão baixo, né? Mas eles se desentendem de tal modo que não chegam a um consentimento e faz com que eles se separem. Olha que interessante. Eu gosto muito desse aspecto bíblico que mostra a imperfeição do ser humano. Veja, Paulo não era perfeito. Barnabé também não era perfeito. Então Paulo também se desentendia, Barnabé também se desentendia, e houve até divisão entre eles, não conseguiram se conciliar, de tal maneira que os companheiros antigos de viagem agora formam novas duplas e cada um vai para um canto. O objetivo é bom, vão pregar o evangelho e o reino de Deus é anunciado. Mas olha que interessantíssimo isso, tá? Eu gosto quando o texto bíblico revela a nossa natureza humana que é frágil. Veja, se houve dissensão, se houve problema, se houve dificuldade, até entre Paulo e Barnabé, né, esses grandes homens de Deus, grandes discípulos do Senhor, imagine entre nós. Então eu acho bacana quando o texto bíblico vem e mostra a nossa pequenez enquanto seres humanos. Não adianta a gente vestir uma carapuça de santidade, de perfeição, ou achar que você, pelo fato de ser crente, evangélico, você vai ser perfeito. Não é verdade. Nós somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores e passíveis de desentendimentos. Veja, conflitos e dissensões e discordâncias podem haver tal que geram até algumas inimizades temporárias. Então, há um momento, é melhor a gente separar aquilo e continuar discutindo esse assunto. Paulo foi incisivo, não quero, e Barnabé foi incisivo, eu quero. E ambos, então, acabaram separando-se após essa associação missionária que tiveram. Então eu acho bacana isso, que o texto bíblico aponta exatamente a nossa fragilidade. O grande apóstolo Paulo, o grande Barnabé, homens de Deus, também tinham desentendimentos. Isso é um alívio, tá? Às vezes eu me sinto tão pecador, tão imerecedor, assim, tão zerão, tão nada. E quando eu vejo a Escritura mostrando que esses grandes homens de Deus também se desentendiam, é um bálsamo, é um alívio, tá? E assim nós concluímos o capítulo 15 de Atos. Espero que este capítulo tenha sido bênção para a sua vida. E, se Deus quiser, na terça-feira nós iniciamos o capítulo 16. E vamos lá, vamos aos nossos momentos de oração. Então, se você não fez seu pedido de oração, dá tempo, tá? Eu vou começar a ler os pedidos de oração aqui. Se você ainda não fez,
pode fazê-lo. E também não se esqueça de deixar o seu boa noite para enviarmos um abraço para ti. Então, nós temos aqui um pedido que vem lá da minha irmã, mas irmã mesmo, né? Irmã de sangue, a Patrícia, que ela mora lá em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Então, ela pede oração por ela, que não está se sentindo bem. Então, orar pela Patrícia, que é minha irmã, né? A gente tem o hábito de chamar todo mundo de irmã, essa é irmã de verdade. Irmã de sangue. A dona Carmen Vega, ela agradece pela vida dos seus irmãos Henrique, de 74 anos, e Hernan, 66 anos, lá no Chile. Então, estão celebrando aniversário, acredito. Então, orar pelo Henrique e pelo Hernan, irmãos da nossa irmã Carmen, que estão lá no Chile. A Aline, minha esposa, pede oração pela sua família, pela Igreja Presbiteriana de Blumenau e por todos os seus amigos. Também pede oração pelo ministério. A nossa irmã Solange, de Xanxerê, lá no Oeste Catarinense. Ela agradece a Deus pelo filho Douglas, que está trabalhando. Agradece pelas orações por ela e pede oração por ela e por toda a sua família e amigos da igreja. A dona Carmen ainda pede pelo Chile, que tem enfrentado um momento difícil, né? Um momento social conturbado, e pede pela saúde dela, do seu Omar, e também pela saúde da Carolina Hidalgo, que está fazendo um tratamento. Bom, então vamos orar por esses pedidos aqui expostos. Então, oremos. Senhor, nós intercedemos por todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live, e em especial, ó Pai, nós intercedemos pela vida da Patrícia, a minha irmã, pedindo bênção sobre a vida dela, sobre a sua saúde, pedindo também, ó Pai, bênção sobre a vida da Brígida, e a sua filhinha, minha sobrinha, sobre a vida do Henrique, o meu cunhado. Pai, guarda-os debaixo das tuas asas, toma-os nas tuas mãos, curando, fortalecendo a sua saúde. Pai, e que com teu grande amor e a tua infinita graça, o Senhor cure a Patrícia de todas as suas enfermidades, de todo o seu mal-estar de saúde. Coloco ela diante de ti, ó Pai, suplicando a tua bênção e a tua cura. Pai, nós intercedemos pela vida da dona Carmen, intercedemos pela vida do seu Omar, pedimos que o Senhor tenha misericórdia deles, cuide da sua saúde. Agradecemos também, ó Deus, pela vida do Henrique e do Hernan, irmãos da dona Carmen, suplicando bênção sobre a vida deles lá no Chile. E Pai, colocamos o Chile nas tuas mãos, nesse momento delicado que eles têm vivido. Pai eterno, Pai de amor, que a tua graça, a tua misericórdia se estenda sobre esta grande nação. Traga paz ao povo chileno, ó Deus. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre a vida da nossa irmã Solange, de toda a sua família. Nos alegramos juntamente com ela e agradecemos pelo trabalho que o Senhor deu para o Douglas, que esse trabalho seja bênção para a vida dele, que ele fique feliz, ó Pai. Guarda a Solange, abençoe, supra todas as suas necessidades, bem como toda a sua família, os seus amigos e todos os nossos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Xanxerê também, ó Pai. Derrama bênção, amor, cuidado sobre aquelas vidas. Pai, abençoe a nossa irmã Carolina Hidalgo, lá no Chile, que faz um tratamento delicado de saúde. Pai eterno, cura segundo a tua vontade. Cremos que o Senhor tem poder para curá-la e para restaurar a sua saúde. Senhor, nós agradecemos por todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco assistindo esta live. O Senhor sabe das necessidades de todos e de todas. Coloco diante de ti cada um e cada uma, suplicando a tua bênção, a tua cura, o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, mandar os nossos abraços. Então, boa noite, Aline, que está lá no quarto nos assistindo hoje.
Boa noite, Solange. Um abração para ti, para toda a família, em Xanxerê, no oeste catarinense. Boa noite, Dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Brígida. Boa noite, Henrique. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço, tá? Que Deus guarde vocês aí em Jaguariúna. Um beijão para você, tá, Brígida? O Benedito aqui, o meu gato, mandou um beijo para você também. A Brígida gosta bastante do meu gato, o Benedito. Aliás, é o gato mais bonito do mundo mesmo, o Benedito. Quem já viu sabe que é mesmo, né? O meu gato. Os gatos da Aline já são mais ou menos, né? Estão meio feinhos, mas o Benedito é o mais bonito do mundo. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ananda. Boa noite, Samanda. Nossos irmãos lá de Xanxerê também nos assistindo. Um abração, viu, Samuel? Saudades de ti, cara. Um grande abraço para ti. Vindo para essas bandas, dá um pulinho aqui em casa, tá? Tá louco? Boa noite, Anne Caroline. Um grande abraço para ti, que Deus lhe abençoe. Boa noite, Denise Gassenfert. Boa noite, Marília. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, tia Duza. Eu fiquei sabendo que a tia Duza é presbítera da Igreja Presbiteriana Independente, né? Que maravilha. Então, o nosso abraço, a nossa gratidão por participar dos momentos de louvor, né? A tia Duza, que tem muita habilidade ao piano, ao órgão. Muito obrigado, viu? Presbítera Duza, uma alegria, uma honra ter a participação da senhora aqui conosco. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema. Um grande abraço para ti, viu, Dulceleia? Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Um grande abraço. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Marlon. Boa noite, Veridiana. Que Deus lhes abençoe aí em Xanxerê. Obrigado pela companhia, tá, Marlon? Saudades de ti. Cara, sempre que eu ouço cantador de campanha, eu lembro de você, assim, vem na minha mente, oh, que saudade do Marlon. Gente boníssima. Boa noite, Lígia Soares. Um grande abraço para ti também. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Diomar. Um abração para ti, para o teu filho Alexandre. Muito, muito obrigado pela companhia. Boa noite, Benedita Domingues. A Benedita é nossa amiga lá de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, né? Minha terra natal. Muito obrigado, viu, Benedita, pela companhia. Que Deus lhe abençoe muito a ti e a sua família. Boa noite, Claudete Bittencourt, nossa irmã de Itapema também, né? Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Bom, são os nomes que aparecem aqui para mim. Se porventura você está assistindo e não comentou, que Deus abençoe muito a sua vida também. Sei que a nossa irmã Antônia sempre assiste, né? Curte o vídeo. Então, boa noite, que Deus lhe abençoe, irmã Antônia. Apareceu um boa noite para mim aqui, quase no finalzinho. Ruth Francisco, que também é de Itapema. Então, boa noite, Ruth, que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor, lembrando que sábado, às 19 horas, nós temos o nosso culto presencial de jovens ali na igreja. No domingo, 2 horários, às 9 e às 19 horas. Também os nossos cultos presenciais, todos são transmitidos aqui pela nossa página no Facebook. E na terça e na quinta-feira, nós temos a live, às 19h30 com as canções e às 20 horas com o estudo e também com a oração. Então, fique atento às nossas programações. Recebei a bênção. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Rose Andrade. Deus lhe abençoe muito, a toda a família Andrade. Nos vemos sábado presencialmente e terça-feira estamos de volta com a nossa live.